Graça e paz, irmãos, mais uma vez nós estamos aqui com o propósito de trazer uma palavra para os irmãos, para que todos possam assistir no decorrer da semana ou ainda no mesmo dia, e também para aqueles que nos visitam no Face para assistir e ouvir a nossa fala. E eu quero deixar nesta oportunidade uma fala sobre como nós podemos andar como cristãos, e vai ser norteado e baseado dentro de uma carta do apóstolo Paulo, que escreve aos crentes de Éfeso. Se nós fôssemos usar um título assim a grosso modo, para que todos possam entender, seria o andar do crente conforme a carta aos Efésios, onde o apóstolo Paulo, no decorrer da carta, vai demonstrar e mostrar como devemos andar na presença de Deus e viver de acordo com a vontade do Senhor. O andar do crente, nosso andar no passado, como nós éramos no passado, como eram aquelas pessoas ali, os gentios, em Éfeso, onde o apóstolo Paulo chega e traz uma palavra, a palavra que vem do Senhor, a palavra que vem de Deus, que são as boas novas do Evangelho. Então ele diz o seguinte: olha, o andar de vocês no passado e o nosso andar no passado está escrito no livro de Efésios, ou na carta de Efésios, no capítulo 2, versículo 2, onde ele nos diz o seguinte: nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Então, no passado, quem não tem Cristo, quem não tem Jesus Cristo, quem não teve uma experiência com Jesus Cristo, andava assim, ou anda assim. Só que no passado nós tivemos essa experiência e agora nós temos um outro modo de andar, um outro modo de viver. E no próprio texto, na sequência do texto, no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer: agora, porém, nós temos um andar em boas obras. Capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Então nós andamos agora em uma ação de boas obras. E o próprio Paulo vai dizer para os cristãos de Éfeso: antes vocês andavam de um jeito, agora vocês andam de outro. E andando neste modo, ou desse modo, nós vamos ter um andar digno, conforme a nossa vocação. 4:1 diz assim: portanto, eu, prisioneiro do Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Então nós somos chamados para andarmos bem, nós somos chamados dentro de uma vocação, fomos chamados para andarmos muito bem na presença do nosso Deus e na nossa vocação. Nós somos tirados das trevas, gosto dessa expressão, vai nos dizer o apóstolo Pedro, e vemos para a luz, para a maravilhosa luz, para andarmos na presença do Senhor. E esse andar nos tira da ideia de andarmos na nossa própria vaidade, nos nossos próprios pensamentos, conforme diz o texto de Efésios 4:17. Portanto, eu, prisioneiro do Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Então nós recebemos um chamado para andarmos
fora do esquema deste mundo, sem vivermos dentro dos nossos próprios pensamentos ou desenvolvendo a nossa própria vaidade, mas nós somos chamados para andarmos no Senhor. E este andar nos leva a desenvolver um sentimento muito grande, que é o sentimento de andar no amor de Jesus Cristo, que derramou seu sangue na cruz por nós e nos capacitou para sermos fiéis a Ele e andarmos conforme Ele mostrou neste mundo. Efésios capítulo 5, 2 diz assim: e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício com aroma suave. Então o próprio Senhor Jesus Cristo deu a sua vida em amor a nós. Então temos que andar neste mesmo modelo, nessa mesma proporção, nesse mesmo sentimento que é o amor de Cristo, a semelhança do amor de Cristo. Devemos também, nos diz o texto, sermos ou andarmos como filhos da luz. Onde nós chegarmos, tem que haver o iluminado Espírito. Então o nosso viver, o nosso andar é um andar onde há a presença de Deus, que gera a luz que vem do Senhor, conforme o texto que nos chama a atenção em 5:8, Efésios 5:8. Pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como os filhos da luz. Então nós somos as pessoas da luz. Não temos que nos esconder, não temos que nos viver ofuscados, porque nós temos a presença do Espírito Santo de Deus, e Ele, o próprio Deus, é luz que brilha em nós. E Ele no final vai dizer ainda que nós devemos andar com cuidado, sabiamente. 5:15 do livro de Efésios nos diz assim: portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios. Então o andar do povo de Deus, no livro de Efésios, numa carta escrita para cristãos, e que alcança os não cristãos, os gentios, aquelas pessoas que estão distantes de Deus, nos recomenda a termos uma vida cuidadosa e sermos sábios, não sermos como tolos. Então o tolo não agrada a Deus. Precisamos ter uma vida de sabedoria que vem do Senhor. Portanto, sede sábios, andai na luz, porque esse é o desejo do nosso Senhor Jesus Cristo, de nós podermos viver uma vida que agrade ao Senhor e ande na presença do Senhor, conforme diz o texto da carta do apóstolo Paulo aos crentes em Éfeso. Que Deus nos abençoe.